Congregação do Senhor Jesus Cristo, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios é uma carta muito importante quando o apóstolo especialmente trata a respeito da natureza da igreja. Assim ela é conhecida entre os demais. Nos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele fala especificamente a respeito do aspecto teológico da igreja. Somos um só povo por causa da morte de Cristo na cruz. E também um só Espírito nos uniu, nos dando poder para estarmos ligados uns aos outros pelo sangue de Jesus. Na segunda parte da carta, a partir do capítulo 4, então ele fala como devemos viver enquanto igreja, como a nova vida em Cristo Jesus deve se manifestar na prática, na vida da igreja, na vida da família, nas várias relações que temos uns para com os outros. É uma carta que, de fato, ela nos apresenta a nossa relação com Cristo sobre esses termos, Cristo e a igreja. No capítulo 1, nos versos 22 a 3, Cristo é nos apresentado como aquele que é o nosso cabeça. No verso 22 ele diz que o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Mais adiante, no capítulo 2, Cristo é para nós apresentado como a pedra fundamental e nós somos o edifício edificado. No verso 20, nós lemos que somos edificados sobre, verso 20 do capítulo 2, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Mais adiante, no capítulo 5, Cristo é nos apresentado como nosso marido. No verso 25 do capítulo 5, nós lemos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. De modo, meus irmãos, que aqui várias figuras são usadas pelo apóstolo Paulo para lembrar da relação íntima, espiritual, mística, indissociável que há entre Cristo e não apenas crentes individuais, mas Cristo e a igreja. E quando olhamos aqui, meus irmãos, o capítulo 4, novamente o apóstolo lhe foca nesta relação. Quando olhamos os primeiros versículos do capítulo 4, se você voltar a sua atenção para o texto comigo, verá que o apóstolo Paulo começa a sua palavra, a sua exortação neste capítulo, nos lembrando da necessidade que temos de andar de modo digno da vocação a que foste chamados. Ele diz no verso 1, rogo-vos, pois eu, verso 1, acompanhem comigo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, essa vocação pela qual nós fomos chamados e agora fazemos parte da igreja é o Evangelho. É pelo Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de perdão de pecados por meio do único mediador entre Deus e os homens, que aqui é chamado de vocação, é o convite da graça. E ela, meus irmãos, nos alcançou pelo seu Espírito, nos chamou, nos atraiu de forma irresistível e nos transformou. E o apóstolo agora, ele nos lembra que tendo sido alcançados pelo Evangelho, o Senhor espera de nós uma vida, um andar, uma conduta que seja digna deste Evangelho. Quando ele fala andar de modo digno do Evangelho, ele não está aqui dizendo que vamos viver de um determinado modo a merecer o Evangelho, a sermos dignos, bons demais, para que agora Deus nos conceda o Evangelho. Não, a ideia aqui de digno quer dizer que o nosso viver, o nosso andar é compatível, é adequado, é coerente
no modo prático de se viver com aquilo que nós professamos crer a respeito de um evangelho que é a solução para o pecado. E quando nós pensamos em viver de modo digno do evangelho, o que vem à sua mente em primeiro lugar? Quando alguém lhe perguntasse na rua, talvez um colega de trabalho, que esteja lendo a Bíblia, e lhe perguntasse: como eu posso andar de modo digno do evangelho? O que você diria para esta pessoa? Ora, talvez você dissesse: andar de modo digno é andar em santidade. Andar de modo a agradar o Senhor, em obediência aos seus mandamentos. E ora, obviamente que isto é verdade. É isso que o Senhor espera de nós. Obediência e santidade para com Ele. Porém, meus irmãos, de modo específico, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, andar de modo digno do evangelho, a referência que ele sempre aplica diz respeito à vida com a igreja em unidade. É isso que nós temos em várias passagens. Por exemplo, Romanos, no capítulo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 16, verso 1, recomendo-vos a nossa irmã Fibe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém, ou de modo digno, aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. O que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 16 é que o que é digno dos santos, o que convém aos santos, o que é adequado aos santos, é que possamos acolher os irmãos da fé e prover para eles tudo o que precisam. Veja também em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 10, o apóstolo diz o seguinte: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Novamente aqui o apóstolo usa a mesma expressão. E a referência que ele tem é que os crentes andem em piedade, andem de modo digno, à luz do seu próprio exemplo. E qual é o exemplo de Paulo? Que no meio da igreja, no convívio com os irmãos, ele se portou de modo piedoso, justo e irrepreensível. Andar de modo digno aqui novamente está ligado à vida da igreja. Filipenses, nós temos a mesma ideia. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, logo após Efésios, Filipenses, no capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Como, Paulo? Como eu posso viver de modo digno do evangelho de Cristo? Ele responde: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Novamente aqui o apóstolo Paulo traz a mesma ideia. O andar de modo digno diz respeito a andar em unidade, a lutarmos pela fé não isoladamente, não de forma desorganizada, mas lutarmos juntos pela fé evangélica, como um só espírito, uma só alma, um só povo, um só corpo. A dignidade do evangelho no nosso viver está associado ao modo pelo qual nos relacionamos com a igreja do Deus vivo. E quando voltamos para Efésios, aqui no capítulo 4, volte a sua Bíblia para Efésios, é isso que temos aqui novamente. O apóstolo Paulo falando que o andar de modo digno da vocação pelo qual nós fomos chamados é um andar em unidade na igreja.
Veja isso que ele diz aqui a partir do verso 2. Rogo-vos, verso 1, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. E aí ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que você responderia? Se alguém lhe perguntasse de que modo eu posso viver de modo digno do Evangelho, de modo coerente com o Evangelho, adequado com o Evangelho, você responderia, é viver diligentemente, buscando e perseverando para promover a unidade do Espírito no vínculo da paz? É isso que o apóstolo aqui nos apresenta. E à medida, meus irmãos, que queremos refletir a respeito do que é viver enquanto igreja, queremos considerar este ponto de suma importância, que a igreja é um local de unidade. O único modo pelo qual podemos viver que, de fato, glorifica a Deus, de que fato nós estamos vivendo coerentemente com o Evangelho, é quando, enquanto igreja, vivemos em unidade. E ao longo deste capítulo, o apóstolo Paulo nos traz diversas lições sobre o que significa viver em unidade. E queremos então, meus irmãos, trazer 3 lições sobre a unidade na igreja. Esse é o tema da nossa mensagem. 3 lições sobre o que é viver em unidade na igreja. A primeira lição, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta neste capítulo 4 de Efésios, é que viver em unidade, a primeira lição é essa, é viver em paz. É o que ele nos apresenta aqui. Não é isso que ele nos diz no verso 2 e 3? Que devemos andar com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Como? No vínculo da paz. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, o que significa viver em paz? Viver em paz significa não viver em guerra. Paz aqui, meus irmãos, está em oposição a contendas, a divisões, a guerras, a inimizades, a brigas, atritos, dificuldades que surgem no meio da igreja. E a igreja, diz o apóstolo Paulo, não é um lugar para tal coisa. A igreja não é um local para estarmos nos destruindo mutuamente, nos mordendo, nos devorando, nos atacando uns aos outros. É necessário que vivemos em paz. O apóstolo Tiago, escrevendo sobre a dificuldade de brigas na igreja, ele fala na sua carta, no capítulo 4, verso 1, ele pergunta, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. De modo que quando há divisão, quando há briga, quando há contenda, o problema, meus irmãos, é que há carnalidade. Não há o viver do Evangelho. Não há o vínculo da paz. Mas há pecado. O apóstolo Paulo ele também escreve isso em 1 Coríntios, não é? No capítulo 6. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo está tratando de uma situação tão triste na vida daquela igreja, quando um irmão ameaçava e intencionava levar o outro irmão para fórum comum, processá-lo. A briga era tamanha que entenderam que só mesmo um juiz ímpio e secular poderia mediar e trazer justiça à situação. E qual é a resposta do apóstolo Paulo para aquilo? 1 Coríntios 6, a partir do verso 4, ele diz o seguinte: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal,
daqueles que não têm aceitação na igreja. E o que é que ele responde? Para a vergonha vô-lo digo. É uma vergonha, diz o apóstolo Paulo, quando a igreja não consegue restaurar a paz, não consegue resolver os seus problemas internamente, de modo a trazer novamente a harmonia onde antes havia o litígio. Mas olha o que ele diz no verso 7. Ele vai além. Ele diz o seguinte: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. É uma vergonha quando vocês brigam e trazem as suas brigas para o ambiente secular, para juízes que não têm aceitação na igreja julgar. Mas o mero fato de haver brigas entre vós, o mero fato de vocês não viverem em paz, não se entenderem, mas de existir contendas e demandas, ele diz, já é completa derrota. De vergonha para o evangelho. Que andar indigno e vergonhoso do evangelho, quando vivemos a nos atacar, vivemos a nos odiar, vivemos a ter antipatia de uns para com os outros em inimizade. Precisamos trabalhar pelo vínculo da paz. E observe, meus irmãos, que o apóstolo aqui nos apresenta, em Efésios 4, que essa paz ela não acontece de modo automático, mas ela precisa ser buscada. É isso que ele diz quando ele fala aqui no verso 3, não é? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala aqui, meus irmãos, que depende de um esforço da nossa parte para que essa paz seja vivenciada, para que a unidade do Espírito seja preservada. Essa palavra, esforçar-vos diligentemente, ela tem no sentido original a ideia de sermos zelosos para com a unidade da igreja. Termos zelos, apreço, cuidado, grande estima e preocupação para que a igreja se mantenha em paz. Eu pergunto se somos zelosos pela paz. Muitas vezes nós somos zelosos pela doutrina, não é? Somos extremamente zelosos pela doutrina. Nos esforçamos diligentemente por preservar a doutrina dos apóstolos que foi nos entregue de uma vez por todas. E assim devemos fazer. A doutrina deve ser preservada com zelo. Somos zelosos pelo culto a Deus, para que o culto a Deus não seja corrompido com invenções humanas, e assim devemos fazer. Somos zelosos de tal modo a batalhar contra aqueles que ameaçam a doutrina e ameaçam o culto a Deus. Levantamos a bandeira da verdade, a espada, e defendemos com ardor essas coisas. Mas eu pergunto se temos o mesmo zelo para com a paz. Se somos zelosos, cuidadosos, nos esforçando diligentemente para preservar a unidade da igreja e o vínculo da paz, para que não haja contendas e divisões entre nós. Meus irmãos, a unidade na igreja, do sentido de paz, é o propósito do evangelho. Um dos. É isso que Cristo nos diz, por exemplo, na sua oração sacerdotal. Se você abrir comigo a palavra de Deus em João, no capítulo 17, o Senhor Jesus, naquela oração chamada de oração sacerdotal, ele fala sobre isso com Deus em oração, Deus o seu Pai. A partir do verso 20 de João 17, lemos o Senhor Jesus Cristo orando nos seguintes termos: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que sejam um. Eu oro por aqueles que são eleitos e que hão de crer no evangelho. Com que propósito, Senhor? Para que eles sejam um. E ele continua:
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. A glória de Cristo, meus irmãos, no seu fulgor, manifestada a nós na sua encarnação, tem este propósito: a unidade na igreja. Ele diz como nós o somos. E no verso 23 ele repete a mesma coisa. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na individualidade, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Meus irmãos, viver em paz, sem inimizades, é andar de modo digno do Evangelho. Precisamos buscar, sermos zelosos, nos esforçar para isso. E você pode me perguntar, de que modo, pastor? O apóstolo responde. Ele nos dá aqui, meus irmãos, nessa passagem, pelo menos, duas estratégias pelas quais nós podemos cultivar e nos esforçar para preservar a unidade no vínculo da paz. A primeira delas aqui nós temos no verso 2, que é cultivando as virtudes necessárias para a manutenção da unidade. Cultivando as virtudes necessárias para a manutenção, na verdade, especialmente aqui no verso 2. Verso 1 ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. As virtudes aqui listadas pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, no verso 2, são virtudes, todas elas, necessárias para que venhamos a viver em paz, não é? Com toda humildade. Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez e da importância dos irmãos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, no capítulo 2, verso 3, que devemos andar com humildade, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. A soberba está ali na raiz de toda contenda e de toda desavença. É você se apegar aos seus direitos, às suas razões, à sua honra. Sem humildade não haverá paz. Mas ele fala também em mansidão. A mansidão é um reflexo da humildade, não é? É um desdobramento. É aquela virtude que diz respeito ao reconhecimento da nossa pouca importância e da gentileza, cortesia e mansidão com o qual lidamos com os demais. Rispidez é o fruto da soberba. A mansidão é o fruto da humildade. Mas também ele fala longanimidade. É a paciência, aquela paciência alongada que devemos ter com os irmãos. Com o necessário, é para vivermos em paz. Com paciência. Reconhecendo que os irmãos, cada um deles tem as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas. Que estão, cada um deles, em diferentes graus de desenvolvimento na graça e na fé, aos mais imaturos, aos mais maduros. E devemos ter paciência para com todos, assim como o Senhor tem paciência para conosco. E ele fala aqui, suportando-vos uns aos outros, em amor. Alguns, chocados pelo que o apóstolo Paulo diz aqui, entendem erroneamente que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala suportar uns aos outros, não é assim suportar, né? Poxa, eu tenho que suportar aquele irmão difícil. E dizem, não, é suportar no sentido de dar suporte. Errado. É suportar mesmo. A palavra aqui, suportar uns aos outros, no seu sentido original, é tolerar uns aos outros. É esse o significado aqui. Sem tolerância, como vamos viver em paz? Sem reconhecimento de que somos diferentes em muitas coisas, que temos diferenças culturais,
que temos diferenças de opiniões, que temos diferenças no nosso jeito de ser, que temos diferentes defeitos uns dos outros, sem a disposição para tolerar os erros dos irmãos e os nossos próprios, não iremos viver em paz. E o apóstolo Paulo aqui devemos tolerar, mas tolerar em amor. Não é aquela tolerância, eu tolero, aquele irmão insuportável. Mas é a tolerância, como diz Matthew Henry, ele diz o seguinte, que em amor, isto é, ele é feita de tal maneira para que toleramos de modo a permanecer o amor por ele. Podemos até tolerar e sem amar. Eu tolero assim, ele no meu canto, eu no meu. Ele lá longe, eu aqui. Ele senta cá na frente, eu sento lá atrás. Ele senta na esquerda, eu sento na direita. E assim a gente vai tolerando. Mas não, ele diz em amor. É tolerar e amar ao mesmo tempo. Amar aqueles que tolera. Amar aqueles que são diferentes de nós. Amar aqueles que têm jeito de ser, opiniões e outras diferenças, as quais eu não gosto. As quais não me agrada. A verdade é essa. Na igreja somos diferentes em muitas coisas. Tem coisas no irmão que talvez eu não ache que é o melhor. O jeito de falar, o jeito de ser, um é mais brincalhão, o outro é mais calado, um reclama que o outro é calado demais, outro reclama que o outro fala demais, e talvez seja calado demais mesmo, e talvez fale demais mesmo, e talvez o melhor era a moderação, mas somos diferentes. E devemos nos amar, tolerando as diferenças. Não querendo que todo mundo seja igual a nós. O tolerar aqui diz respeito a isso. Que nós não vamos aqui nos engajar numa campanha a fazer com que a igreja seja um reflexo do eu. Pois somos diferentes. A igreja tem muita diversidade. O apóstolo Paulo aqui nos apresenta que uma forma de preservar a igreja em paz é cultivarmos essas virtudes tão necessárias para nos mantermos em paz. Eu lhe pergunto, você tem cultivado tais virtudes? Você de fato é uma pessoa marcada pela tolerância para com aquele irmão que é diferente de você em muitas coisas? Paciência, mansidão, humildade? Essa é a primeira ferramenta que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta, para manter a unidade em paz. Mas também nos apresenta uma outra ferramenta. E a ferramenta é o seguinte, que devemos enfatizar no relacionamento que temos com os outros, aquilo que temos em comum. De fato, temos muitas diferenças. E são essas diferenças que muitas vezes ameaçam a paz entre nós. Mas muito mais do que diferenças. Nós temos algo muito mais elevado em comum. E é isso que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui a partir do verso 4, não é? Há um só corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está, meus irmãos, uma estratégia do apóstolo Paulo para nos ajudar na questão da tolerância, na questão de suportarmos uns aos outros, minimizar as nossas diferenças, maximizando aquilo que temos em comum. E o que temos em comum é tão maior do que as nossas diferenças, não é? Ele fala aqui um só corpo, somos uma só igreja. Não deve haver divisões entre nós, pois Cristo, ele é cabeça de um corpo só. Ele não tem povos diferentes. Somos um, ele aqui nos apresenta. Não deve haver divisões, facções entre nós. Temos um só Espírito Santo, ele fala. Uma só esperança, isto é, todos temos diferenças, temos, mas todos almejamos uma só coisa, a glória eterna e a vida eterna. Que coisa maravilhosa quando temos o mesmo alvo. As diferenças podem ser trabalhadas e ajustadas quando buscamos todos uma mesma coisa. A vida eterna. Um só Senhor, Jesus Cristo. Ninguém aqui é autoridade sobre ninguém. Cristo é a autoridade máxima sobre todos nós.
Ele de fato é o nosso Senhor. Todos obedecemos a Ele. Uma só fé, isto é, uma só doutrina. Cremos todos na mesma verdade, a doutrina dos apóstolos, um só batismo, isto é, todos igualmente fizemos profissão de fé e recebemos o selo do batismo de que somos membros de Cristo. Então ele conclui: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ele nos lembra: Deus é o Pai de todos nós. Podemos ter as nossas preferências na igreja. Pessoas que simpatizamos, pessoas que antipatizamos, mas aqui ele nos lembra: Deus é Pai de todos nós. Ele não tem as suas preferências, não. Todos somos filhos de Deus. E Ele age em mim assim como Ele age em você. Ele age em mim, age naquele irmão que talvez eu tenha dificuldade. O apóstolo Paulo aqui nos chama a reconhecer isso. Como Deus, Ele não faz acepção de pessoas na sua igreja. Como Ele, de fato, é benigno. Ele mesmo é tolerante, paciente. Não é assim que o Senhor nos trata? Por que será que nós não maximizamos as nossas semelhanças e paramos de criar intriga, e devemos parar de criar intriga por coisas tão menores? Quantas vezes existem brigas homéricas na igreja por coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes? Quantas vezes nós, em carnalidade, nos colocamos numa situação a ofender um irmão por algo que não diz respeito à fé, à doutrina, a obedecer a Jesus Cristo, ao nosso batismo, à esperança celestial. Brigamos por coisas pessoais, por gosto, por diferença de opinião, diferença de comportamento, diferenças culturais, diferenças de criação. E assim, ao fazermos isso, a verdade é que estamos desprezando aquilo que temos em comum, que é muito maior do que aquilo que temos de diferente uns dos outros. A viver em unidade é viver em paz. Essa é a primeira lição que o apóstolo aqui tem nos apresentar. Viver em unidade é viver em paz, isto é, a não fazer guerras. Mas a segunda lição que ele tem aqui nos apresentar, meus irmãos, dos versos 7 a 16, é que viver em unidade é também viver na dependência mútua para o crescimento na graça. Viver em unidade é também viver na dependência mútua para o crescimento na graça. Meus irmãos, a descrição que o apóstolo aqui nos apresenta nesses versos é uma figura gloriosa. Mais uma vez, ele nos apresenta a igreja em relação a Cristo. Ele falou de Cristo como cabeça, ele falou de Cristo como pedra angular, ele falou de Cristo como marido, mas aqui no verso 17 a 16 do capítulo 4, Cristo nos é apresentado como o Rei vitorioso, governando sobre a sua igreja. A figura aqui que temos nos versos 7 em diante até o verso 9 é da ascensão de Cristo. Ele diz aqui no verso 7, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido às 10 regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Meus irmãos, a figura que nós temos aqui é de que Cristo Jesus, o cabeça, líder da igreja, Rei Supremo, Ele é Senhor, não apenas da igreja, mas Senhor absoluto de todo o universo. Ele preenche todas as coisas. Ele é aqui levado ou descrito como aquele que desceu à terra e levou cativo o cativeiro. Essa expressão diz respeito àquela figura de um rei que sai para batalhar pelo seu reino, um reinado que talvez está cercado
em um cativeiro por inimigos, e ao ele sair, ele vence os seus inimigos, e ele volta trazendo talvez a cabeça dos seus inimigos num prato. Ele sai e volta vitorioso. E é essa figura que nós temos aqui. Aquele que saiu para vencer, esse é Cristo Jesus. Ele venceu sobre os demônios. Ele levou cativo todo o principado, potestade, todo o poder do espírito das trevas. Derrotou, expôs publicamente ao desprezo Satanás e os seus demônios, triunfando sobre eles na cruz. Ele foi vitorioso. Mas ele também é vitorioso, meus irmãos, sobre também os governantes dessa terra. Para aquele povo naquele tempo, a grande opressão vinha muito diretamente de César, o Império Romano. César era aquele que se colocava como um grande imperador, dominador, senhor. César é Senhor. Essa era a confissão que eles deveriam fazer, o qual os crentes se recusavam a fazer. E César então exigia adoração, domínio, obediência, respeito absoluto, sob a ameaça de punição. E aqui, meus irmãos, o Senhor os consola, lembrando que César não é Senhor, Jesus é Senhor de todas as coisas. E só essa verdade, meus irmãos, é um grande consolo para aqueles irmãos. Saber que aquele que está sobre nós é o Senhor absoluto do universo. E que não estamos sujeitos ao domínio de César ou qualquer poder deste mundo, mas estamos sujeitos ao cuidado precioso do Rei dos Reis. Essa é a primeira verdade que ele nos apresenta aqui. Mas o que ele nos apresenta aqui, meus irmãos, é que esse rei, ele é um rei generoso, Jesus Cristo. O Império Romano, ele era marcado pelo abuso de autoridade com respeito aos impostos abusivos que eram colocados sobre o povo. Dai a César o que é de César, diz o Senhor. Não irei entrar nessa briga de impostos, mas a verdade é que assim acontecia. Eles experimentavam, meus irmãos, a opressão de um dominador que tirava deles. Mas aqui nós vemos um Senhor que dá a nós. Essa é uma das grandes diferenças entre Cristo e César e os imperadores desse mundo, que sugam o povo, que esgotam o povo. Mas aqui Cristo é apresentado como um rei generoso. Veja o que temos aqui. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O nosso cabeça, o nosso rei, o nosso pastor, ele é generoso para com a sua igreja. O seu domínio não vai sugar de nós, mas vai dar a nós. Ele é aquele que nos dá graças, nos dá dons, nos dá dádivas celestiais, daquele que está assunto aos céus. Que diferença! Aqui os crentes em Éfeso olhando para Roma, César sentado no seu trono, exigindo, e aqui Paulo apresenta a figura de Cristo, assentado não em trono humano, mas à destra do Pai, reinando sobre a igreja e sobre o universo, e dando ao seu povo. Que coisa maravilhosa! E o que é que nós aprendemos a respeito desse doar de Cristo? Várias coisas aqui, várias lições. A primeira é que Cristo dá a todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um. Meus irmãos, o Senhor Jesus, novamente, como vimos, ele não faz acepção de pessoas na sua igreja. A todos ele concede uma graça, uma virtude. A todos ele abençoa com qualidades, habilidades, dons necessários para o seu serviço. Nós lemos na parábola dos talentos que o Senhor Jesus disse que a um ele deu 1, a um ele deu 5, a um ele deu 10, 3. Ele dá talentos ao seu povo, mas ele dá a todos. E o que é que nós aprendemos aqui em segundo lugar a respeito desse doar de Cristo? Que ele dá a todos, mas veja, que Cristo abençoa de forma desigual.
na igreja do Senhor. Essa é uma realidade. Nossa mentalidade moderna é de que todos temos que receber da mesma maneira. Que o justo é que todos sejam tratados de forma igualitária. Cristo não trata assim a sua igreja. A uns ele dá 1, a outros ele dá 10. A uns ele dá um talento de um tipo, a outros ele dá um dom de uma outra natureza. Ele abençoa segundo a proporção do dom de Cristo, verso 7. Segundo os critérios que ele mesmo define. Segundo ele mesmo deseja. É interessante compreender isso pela terceira razão que aqui nos é apresentada, que isso é importante que seja assim. Para quê? Para que nós não sejamos autossuficientes. Para que nós não venhamos a dizer, eu tenho tudo. Cristo me deu tudo. E eu não preciso de ninguém mais, senão de Deus e Jesus. Soa tão piedoso essa frase, não é? Soa tão piedoso dizer, Cristo é tudo para mim, eu não preciso de mais nada. Não foi assim que Deus ordenou as coisas. Deus lhe concedeu certos dons, segundo a sua proporção, de forma desigual, de forma limitada, para que você não seja autossuficiente e para que você venha a depender, adivinha? Do outro. Para que você venha a depender da igreja. Pois é na multiplicidade que nós temos a totalidade dos dons de Cristo. É quando estamos aqui reunidos com vários irmãos diferentes, cada um com suas diferenças, e cada um abençoado por Deus de uma determinada maneira, é que nós juntos agora somos completos um com outros e nós em Cristo. De modo que vivemos na unidade, a dependência mútua para o crescimento na graça. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele enfatiza nesta passagem, pelo menos, os dons relacionados à palavra. No verso 11, ele diz, e ele concedeu a cada um, concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A ênfase nessa passagem, meus irmãos, muito embora outros dons que são concedidos, é os dons da palavra. Mestres, pastores, evangelistas, apóstolos, aqueles que irão ensinar a palavra de Deus. Por que ele enfatiza isso, meus irmãos? Porque de fato isso é o que mais precisamos da parte do nosso Cristo, é a sua palavra. É pela palavra que lutamos pela fé. É interessante que se olharmos no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo irá falar da armadura de Deus, o qual devemos nos revestir. E aqui esses, no capítulo 4, verso 11, que são profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, esses são propriamente na igreja os capitães e generais que lutam e batalham pela igreja. Eles estão armados com o quê? É o que lemos lá em Efésios 6. Armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Quando o Senhor agracia a sua igreja com o ministério da palavra. Precisamos disso. É fundamental. Porque esses dons, veja, são vitais para o crescimento da graça. Veja o aspecto da unidade aqui enfatizado, a partir do verso 12 do capítulo 4. Esses dons são dados por Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, a unidade da fé. Meus irmãos, o crescimento na graça não se dá individualmente. De fato, crescemos quando em casa lemos a Bíblia, oramos, lemos bons livros, buscamos ao Senhor. É vital esse aspecto individual. Mas o crescimento pleno da maturidade aqui na fé que nos é apresentada será experimentada quando vivemos em unidade na igreja, na dependência mútua que temos uns dos outros. Que arrogância quando pensamos que eu posso ser crente em casa. Eu não preciso de nada, só a palavra, a Bíblia, eu vou lendo, eu vou orando, eu e Deus. Cristo não ordenou que as coisas fossem assim. Talvez você até seja crente, eu não estou aqui a questionar a sua salvação. Mas um crente deformado. Imagine alguém deformado que tem um membro maior que o outro. Que é atrofiado aqui e ali. Pois não experimenta a plenitude dos dons de Cristo que você não tem. Que só experimentamos no convívio da igreja. Eu, enquanto pastor, tenho alguns dons. O Senhor tem me abençoado, me agraciado com o dom da palavra. Mas tem dons que eu não tenho. E que eu preciso igualmente dos irmãos. Para que nos sustentem. Para que possamos servir uns aos outros. E perceba que aqui, muito embora no verso 11, ele enfatizou os dons da palavra. Mais adiante ele enfatiza que todos temos a nossa parte neste crescimento. Veja, a partir do verso 15. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada parte dá a sua cooperação. Justamente. O justo aqui diz respeito ao dom que Deus deu. Deus lhe deu um dom. E é justo, é adequado que você aplique aquela sua capacidade em abençoar a igreja. De que maneira? Várias maneiras. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, por exemplo. Romanos 12, ele fala novamente sobre esse assunto. Romanos 12, a partir do verso 4, ele fala: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E tende, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Mesma ideia. Deus nos abençoa de forma desigual. E ele diz o seguinte: se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com diligência. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Certamente há algo aqui que você pode fazer. Servir quem não pode servir. Quem aqui pode dizer: eu não posso servir? Eu não posso ser misericordioso? Eu não posso orar pelo meu irmão? Tantas coisas que podemos fazer, meus irmãos. O que depende é colocarmos-nos à disposição para servir a igreja com os dons que Cristo tem nos dado e efetuar a cooperação justa de cada parte para a edificação da igreja. Viver em unidade é viver na dependência mútua para o crescimento na graça. Você percebe isso? Você já aprendeu essa lição? De que sozinho, você e Cristo, você está nesta vida incompleto. E que Cristo ordenou a igreja de tal modo a que você reconheça que você precisa de Cristo e dos irmãos. Porque Cristo se manifesta na vida de um irmão de uma maneira que ele não se manifesta na sua. Como é importante viver assim. Viver em unidade. Essa é a segunda lição. E há, por último, meus irmãos, de forma mais breve, uma terceira lição aqui, que nos mostra o que é viver em unidade. Viver em unidade é viver em paz. Viver em unidade é viver em dependência mútua para o crescimento na graça. Mas, por último, viver em unidade é viver em santidade, graciosa e perdoadora no meio da igreja.
É isso que temos, meus irmãos, a partir do verso 17 até o final do capítulo. A partir do verso 17, meus irmãos, o apóstolo ele fala a respeito de vivermos em novidade de vida. A nos despojar do velho homem, a nos revestir do novo homem, que se renova segundo a imagem de Cristo, a viver em santidade. Mas a santidade que aqui o apóstolo Paulo apresenta tem referência novamente à vida da igreja. Ele fala do impacto dessa santidade na vida da igreja a partir do verso 25. Veja comigo. Por isso, isto é, vivendo em santidade, não como o velho homem, não como os ímpios viviam, mas vivendo como Cristo vive. Por isso, verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Porque somos um. Porque estamos em unidade. Um mesmo corpo. Devemos agora viver esta santidade na igreja. E são vários aspectos que o apóstolo Paulo aqui traz a partir do verso 25. Primeiro, que é o aspecto que ele fala da verdade. Deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo na igreja. Meus irmãos, a igreja é um local de verdade. É um local não de mentiras. Mentiras brancas, talvez, também. Aquela mentira da fofoca. Aquela mentira da omissão de uma verdade que é devida ao irmão. É um local onde vivemos na luz. Pois Cristo é luz. E devemos então sempre sermos honestos uns com os outros. Mas não apenas verdade e honestidade, mas também generosidade. Veja no verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. É generosidade na igreja. Viver em unidade significa que devemos ser sensíveis para com as necessidades uns dos outros e acolher-nos mutuamente e atender ao necessitado. Mas também a edificação. Veja no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As nossas interações na igreja devem ser edificantes, não é? E não destrutivas. E não criticando de forma destrutiva e maldosa. E não ofendendo com palavras torpes. Mas transmitindo graça, aquela graça que Deus concedeu de modo desigual, que Deus concedeu a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo, deve ser transmitida pelas nossas palavras. Mas há aqui uma última virtude de santidade que eu gostaria de destacar, tão necessária para a vida da igreja, que é o perdão. É isso que ele nos apresenta aqui, não é? Com destaque. Ele nos apresenta logo no verso de número 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, aqui ele está falando no contexto da igreja. Verdade é que muitas vezes, pelas nossas diferenças, e por pecarmos, muitas vezes, e muitas vezes pecarmos uns contra os outros, é que em várias ocasiões nós iremos nos irar contra o irmão. A palavra não esconde essa realidade de que pecamos uns contra os outros, de que ofendemos por vezes uns aos outros. Mas o que é que ele diz? Irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa expressão, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é uma expressão lindíssima, que diz o seguinte: busque a reconciliação o mais rápido possível. Assim como o sol vai se pôr sem esperar ninguém, e o dia em breve vai se acabar, não permita que o dia passe e você continue irado. Em outras palavras, não permita que o tempo se prolongue
e você vá cultivando no seu coração amargura e ira contra o irmão, mas rapidamente, pois o sol não espera por ninguém, busque a reconciliação. E que essa ira seja apaziguada, sem pecar. Talvez o irmão pecou contra você, você não peque de volta. Mas busque a reconciliação e o perdão. E é isso que ele fala novamente a partir do verso 30, não é? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. É a santidade. A santidade, meus irmãos, nos dará um coração perdoador. Nos dará uma disposição para quando o irmão pecar contra mim, eu reconhecer, Cristo me perdoou também. E, portanto, eu devo perdoar a meu irmão. Viver em unidade, meus irmãos, é viver de modo gracioso e perdoador na igreja. Pois a igreja ainda não é nós, a igreja aperfeiçoada em santidade. Ainda pecamos muitas vezes. Somos aquela chamada igreja militante, que ainda está nessa luta, nessa dificuldade que aqui experimentamos nessa jornada por este deserto. E muitas vezes iremos pecar uns contra os outros. Que triste quando o irmão resolve sair da igreja porque um outro irmão pecou contra ele. Porque um irmão lhe aborreceu, lhe disse alguma coisa numa grosseria, você não gostou. Talvez até mesmo a liderança, um presbítero ou o próprio pastor que lhe dito algo que não caiu bem. E o que você faz? Vou para outro lugar. Vou procurar outra igreja. Eu vou me embora. Não, somos um. O que é que fazemos? Perdoamos, buscamos a reconciliação, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão e perdoamos. Se a igreja não está na sua vida experimentando isso, perdoando, pedindo perdão e perdoando, perdoando e pedindo perdão, essa reconciliação em várias ocasiões, não estamos experimentando a unidade da igreja. Verdadeiramente. Do contrário, o que fazemos é entristecer o Espírito Santo de Deus, o qual nós fomos selados para o dia da redenção. É isso que ele nos diz aqui. Como é que entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não praticamos o perdão na igreja. E vivemos em desavenças. E aqueles que ambos possuem o Espírito não vivem em comum? Isso entristece o Espírito Santo. É como uma mãe, não é? Eu fico pensando que pode trazer mais tristeza ao coração de uma mãe do que ver os seus filhos em inimizade, do que os seus filhos brigando uns com os outros. Toda mãe quer ver os seus filhos juntos. Toda mãe quer ver os seus filhos amigos, próximos. E quando os filhos não se entendem, isso entristece uma mãe. Essa é a ideia aqui quando fala não entristeçais o Espírito Santo. Ele é aquele que está em mim. Ele é aquele que está em você. E se nós não nos entendemos, ofendemos a Deus. Entristecemos o Espírito. É preciso viver em unidade, perdoando, pedindo perdão. E para perdoar e pedir perdão, é preciso se humilhar. E voltamos para o começo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No verso 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Era isso que você responderia se alguém lhe perguntasse o que é andar de modo digno do Evangelho. É andar em unidade com a igreja,
Andar de modo digno, meus irmãos, meu querido, você responderia para alguém, é andar em amor na igreja. É reconhecer que eu, sozinho, não sou nada. De que eu preciso dos meus irmãos, que são também abençoados por Cristo, e que Cristo, por meio deles, é que irá me abençoar. É viver em harmonia com os meus irmãos, minimizando as diferenças, maximizando o Evangelho e Deus e a nossa experiência comum de fé. É perdoando quando eu sou ofendido. É pedindo perdão quando eu ofendo. É isso que é viver de modo digno do Evangelho. É viver para a alegria do Espírito Santo e não para a sua tristeza. Você percebe isso? Ah, como eu gostaria e peço a Deus que Ele nos dê a todos esta visão da igreja. Esta compreensão da importância da igreja do Deus vivo. É verdade, meus irmãos, não existe igreja perfeita. Porém, a igreja é o lugar perfeito para o fortalecimento da fé e da graça. Não há outro lugar mais adequado. É a igreja que Deus preparou e até mesmo as imperfeições cooperam perfeitamente por Deus para operar esse crescimento. Pois é na imperfeição e no pecado que nós exercemos o perdão e a graça, tão coerente com o Evangelho que diz respeito ao perdão de pecadores. A igreja não é perfeita, mas a igreja é o lugar perfeito para o fortalecimento da sua fé. A exortação é para que vivemos em unidade. Queremos amar a igreja, desejar fazer parte dela, de modo ativo, de modo edificante para com os outros, e assim venhamos a glorificar o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.